Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Olá, tudo bem? Hoje vamos falar sobre o nominalismo. No que consiste essa teoria? Bom, primeiramente a gente tem que remeter nos seus primórdios. Começa lá com um indivíduo, um homem chamado Rosselino de Compiègne. Ele é um filósofo e teólogo francês que viveu ali no final do século XI e início do século XII. Ele ainda não trabalha essa questão de nominalismo na sua etimologia. Entretanto, ele traz alguns conceitos que vão ser importantes na hora do desenvolvimento dessas teorias por Guilherme de Ockham. Ele falava que não existe a questão do abstrato universal. Bom, quando ele afirma isso, ele quer dizer que as questões relacionadas à coisa abstrata, à coisa não palpável, ela não tem muito sentido. Para elas, caberiam apenas palavras. E ele foca um pouco na questão do concreto, né? A experiência, a vivência, a questão sensível, que nós adquirimos conhecimento através do empirismo. Bom, junto com ele, nós tivemos também algumas outras teorias que vão ajudar Guilherme de Ockham a desenvolver essa questão nominalista. Bom, dentre eles temos ali o Duns Scoto, que é, ou Duns da Escócia, né? Ele é um filósofo e teólogo também, ele foi beatificado pela Igreja Católica, só que ele não trouxe nenhuma questão herética. Ele trouxe um pequeno erro teológico, que foi uma semente que depois vai desencadear toda a questão do nominalismo. Ele afirmava que nós não deveríamos estudar a questão de teologia e filosofia de uma forma concomitante. Essas questões deveriam ser separadas, então carecia ao estudante da filosofia concentrar nas questões de filosofia e carecia ao estudante de teologia focar nas questões de teologia. Ele meio que tentava separar essas doutrinas, esses conhecimentos. Ele critica até São Tomás de Aquino. Por quê? São Tomás de Aquino, ele faz justamente o inverso, né? Ele é o autor da Suma Teológica, é a base teológica que vem desde aquela época da escolástica, né? São Tomás de Aquino é um ícone da escolástica do período medieval. E ele desenvolve doutrinas que são válidas dentro da Igreja Católica até hoje. E a principal doutrina dela é que as questões relacionadas à teologia e filosofia, elas têm que trabalhar de forma concomitante. Uma não vive sem a outra. Então, Duns Scoto, ele comete esse pequeno deslize teológico. Só que a questão nominalista, ela vai ganhar notoriedade com um sujeito chamado Guilherme de Ockham. Ele era um frade franciscano e vai trazer várias características de conceitos, né, nominalistas que nasce lá com Rosselino, né, e depois Guilherme de Ockham ele desenvolve isso aí de uma forma extremamente prejudicial para toda a questão de desenvolvimento da escolástica. Então a escolástica, depois dessas teorias nominalistas, ela começa a entrar em decadência na Idade Medieval. E aí quando a gente traz essas questões nominalistas para o mundo moderno, é aí que o estrago é realmente muito grande. Tá? Mas voltando à questão de Guilherme de Ockham, quais eram as suas afirmações? Bom, ele já traz uma questão de separação total de fé e razão, uma separação total de filosofia e teologia. Então ele fala que a questão do abstrato universal, a gente não tem nem que levar em consideração. Temos que levar em consideração a questão empírica, o conhecimento ele vem através da experiência. Então já são questões que faz um cisma gigantesco entre filosofia e teologia, que sempre foi o foco dos estudos teológicos e filosóficos da época. Então, quando ele traz essa questão de separação, ele cisma a fé e a razão. Então, como que a gente vai raciocinar hoje a questão de fé e razão? Né? Uma outra afirmação dele que traz atualmente um grande debate, né? A questão de que ele afirmava que Deus pode tudo, Deus podia fazer qualquer coisa, né?
Então, se a gente afirmasse uma lei universal, o que é uma lei universal? É uma lei criada por Deus, que ela é imutável. Então, se a gente falasse de uma lei universal, como 3 mais 3 é igual a 6, ele falava que Deus poderia alterar isso, que Deus poderia fazer o que quisesse, e que não cabia a nós tentar entender essa coisa transcendental, essa metafísica, essa coisa abstrata. E a gente sabe que isso é impossível de acontecer, né? Então ele começou a retirar a substância das coisas. As coisas não tinham mais substância. As coisas não eram mais abstratas. E aí a gente entra em um grande abismo, que ela culmina nos dias atuais no relativismo puro, estricto. Ele dizia que as pessoas, em cima de toda a sua questão individual e da sua experiência ao longo das suas vidas, poderiam dar nomes ao que quisessem, da forma que quisessem. Então essa questão trouxe enormes prejuízos. O nominalismo, ele é o pai do relativismo. A questão abstrata, quando ela deixa de ser estudada, se torna uma coisa muito grave. Eu vou dar um exemplo. Vamos imaginar um triângulo. Um triângulo, ele tem... O que é a substância do triângulo? O que define triângulo como triângulo? O triângulo ele tem 3 retas, unidas por 3 pontos, e os seus ângulos internos formam 180 graus. Não é isso? Se eu trago uma figura como essa que eu vou apresentar aqui agora, a gente olhando, ela parece um triângulo, mas ela é um quadrilátero. O que é um quadrilátero na sua substância? Substância de um quadrilátero. Ora, é uma figura geométrica que tem 4 retas unidas por 4 pontos e que seus ângulos internos somados formam 360 graus. Então agora me digam, o que essa figura tem a ver com o triângulo? Absolutamente nada. O que o nominalismo vai fazer? Ele vai trazer as questões relativistas e dizer que, não, mas esse quadrilátero, ele tem um pouquinho de triângulo. Tá vendo lá? Ó, ele parece um triângulo. Mas a substância fala que ele não tem nada de triângulo. Como eu posso falar que um quadrilátero é um triângulo? Ele não tem nada, ele não tem nenhuma característica que o defina como triângulo. Então o nominalismo ele vai trazer esse prejuízo enorme para todo o processo de escolástica vivido até então, naquele momento. As suas teorias, os seus conceitos, a teoria nominalista, ela vai ser enraizada nas universidades que estão começando a se multiplicarem na Europa. Então as universidades começam no século XI a surgirem e essas teorias nominalistas elas vão ser inseridas nas universidades da Europa. E uma grande parte delas nas universidades da Alemanha. Então essa teoria nominalista ela vai se unir ao trivium. Para quem viu a minha aula das 7 artes liberais vai entender do que eu estou falando. Eu vou deixar a faixa aqui em cima. Para quem tiver interesse, até peço para verem esse vídeo para melhorar a contextualização desse vídeo aqui que a gente está. Então, quando essa questão de relativismo ele entra através do nominalismo nas universidades, eles vão encontrar um dos arcabouços das 7 artes liberais, que é o trivium, que é baseado na gramática, na retórica e na dialética. A gente unindo essas questões do trivium e essa teoria nominalista,
A gente cria indivíduos, homens, que vão tentar vencer pela argumentação dialética com a coisa não abstrata. Então não tinha abstratez mais das coisas. Ora, se não tem mais a abstratez das coisas, como é que eu vou conhecer a sua substância? Eu, nominalista, eu posso dar nome às coisas da forma que eu quiser, da forma que eu entender, conforme a minha experiência, o meu empirismo vivido ao longo dos anos. Eu posso tomar como valor e questões morais conforme a minha vivência. Então não existe mais as leis naturais, não existem mais as leis universais. Elas foram banidas lá atrás, porque o nominalismo faz isso, ele acaba com a coisa abstrata. Como você vai entender uma coisa universal se você não conhece a coisa abstrata? Então como que a gente vai agir com a questão nominalista? O que eu gostaria que os senhores entendessem é que, se hoje nós vivemos um período de relativismo intenso, agressivo, no qual o antropocentrismo prevalece, esse antropocentrismo que começa a surgir lá com o Renascimento, século XIII, XIV, com a volta ao paganismo, dizendo que Deus pode fazer o que quiser, que a gente não tem que ficar preocupando com essas questões da transcendentalidade, da metafísica, se a gente desacredita no abstrato. Essas questões nominalistas, que se transformaram nesse relativismo, trazem enormes prejuízos ao longo da história. Então como? Como que numa universidade do período medieval, que já está inserida com essas ideias de trivium e nominalismo, as pessoas vão querer tentar te convencer de meias verdades? Como que a gente resiste a isso? Então entendam que esse processo que começa lá atrás desencadeia enormes prejuízos na sociedade em que vivemos hoje.